primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar no palco junto com essas mulheres incríveis, com histórias de inspiração inspiradoras. E essa oportunidade de conversar com vocês. A inteligência artificial, ela está muito em alta ultimamente, né? Muitas pessoas trabalhando, enfim, impactos com usar ferramentas. Mas nesse momento eu queria chamar vocês para algo um pouco diferente. Eu queria chamar vocês para lembrar, para refletir e para sonhar um pouco comigo. Tem uma pergunta que eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre inteligência artificial. É perguntar, o que torna a gente humano? Vocês já se perguntaram nisso? Porque assim, não existe uma dúvida de que eu sou um ser humano e de que cada um de vocês também é um ser humano. Mas o que torna a gente humano? O que torna a gente diferente de um robô extremamente realista com inteligência artificial, por um lado? O que torna a gente diferente de tantos animais que existem na Terra? O que torna a gente humano? Isso foi uma pergunta que, desde a graduação em filosofia, me chamava muita atenção. Como que a gente conhece como ser humano? Como que a gente se relaciona como ser humano? A filosofia que a gente conhece aqui no Brasil, aqui nas Américas, veio muito da Europa. Então, foi um grande movimento que começou lá com os gregos, há 2.300, 2.400 anos atrás. E eles diziam que logos, a razão, era o que caracterizava a gente como ser humano. O que é essa razão? É sim a razão do debate, é sim a razão da discussão, mas é também a razão que se manifesta na linguagem. Através da linguagem, a gente criou várias línguas, é claro, mas a gente também construiu sociedades. A gente construiu sistemas sociais extremamente complexos. A gente construiu grandes construções, a gente construiu inúmeros livros. Tudo isso através da linguagem. Nós desenvolvemos ciência, nós desenvolvemos tecnologia, até o ponto em que a gente desenvolveu máquinas que também fazem linguagem, que também criam linguagem. E acho que muitos de vocês já entraram em contato ou já viram alguém utilizando essas ferramentas. Então vocês sabem, se a gente chegar e falar assim, oi chat, bom dia, ele vai responder, bom dia, o que você quer hoje? E a gente pode fazer perguntas sobre qualquer tema. A gente pode perguntar sobre filosofia, sobre engenharia, a gente pode perguntar até sobre a novela, se a ferramenta for bem construída. Ela vai saber responder a gente. E ela não vai responder em tópicos ou em links como a gente estava acostumada. Ela vai responder parecendo um ser humano. E essa proximidade com o ser humano, com a nossa linguagem, inclusive já levou muitas pessoas a desenvolverem relações não tão saudáveis. A gente tem histórias de pessoas que chegaram a se casar com inteligência artificial. Enquanto ser humano, a gente tem essa tendência, né? Eu gosto muito de uma palavra chamada pareidolia. Por quê? A pareidolia é a tendência que a gente tem de olhar para algo e ver um rosto humano. Sabe quando sempre aparece na internet aquela foto, né, de uma mancha de pintura que parece um ser humano? Isso se chama pareidolia. E eu acho que nós temos isso não só com imagens, mas também com modelos de linguagem. É muito difícil para a gente, que é ser humano, que vê a linguagem, que é parte constitutiva da gente, olhar para algo que está falando com a gente e achar que não tem nada lá atrás. E tanto a gente acha, talvez não tão conscientemente assim, que eu convido vocês para uma pergunta. Quem de vocês, quando vai falar com o chat ou qualquer outra ferramenta, fala: olá, você poderia fazer isso, por favor? É quase automático, né? E parte disso vem porque nós, enquanto brasileiros, somos muito educados. E parte porque é muito difícil, novamente, olhar para algo que está conversando com a gente. Muitas vezes a gente tá lá querendo desabafar, a gente fala sobre os nossos sentimentos, a gente fala sobre os nossos planos. Dificilmente, inclusive, vários estudos mostram, né, quais que são os principais usos do ChatGPT e de outras ferramentas de inteligência artificial também. E eles não são exclusivamente profissionais. A gente pergunta sobre nossos exames, sobre nossos sintomas. A gente fala sobre os nossos sentimentos. Pesquisas recentes indicam, inclusive, que as pessoas se abrem muito mais fácil, por exemplo, com um modelo, do que com uma pessoa entrevistando. E quando cada um de nós olha para isso, a gente fala, é mais fácil conversar com o computador, porque você não está encarando a pessoa, né? Você não está tendo que pensar em como ela vai reagir. Então a questão é,
esses modelos, eles parecem humanos. E além disso, eles têm muitos usos, né? Quem tem que escrever antes da inteligência artificial sempre teve aquele paradoxo de olhar para uma tela branca e falar: e agora? Eu preciso escrever, eu não sei o que escrever. E ter que mobilizar um monte de esforço para conseguir escrever aquilo, para conseguir pôr as suas ideias no papel. Outra coisa que é muito difícil é organizar as próprias ideias, né? Muitas vezes a gente até sabe o que a gente quer falar, mas a gente não sabe como. Outras vezes a gente nem sabe. Como você recebe um e-mail, é um e-mail difícil, é um e-mail que você sabe que tem muitas outras questões envolvidas, você fala, não sei nem por onde começar. E hoje em dia, com essas ferramentas, a gente não precisa mais saber como começar. A gente pode só falar, olá, ele escreve esse e-mail para mim? E a ferramenta sempre vai falar, mas é claro, com certeza. Você quer que eu ajuste o tom? Então, tem essa ajuda no dia a dia. E é algo que está acessível. Acessos ao nosso tempo. É algo que está na palma da nossa mão. Essas ferramentas são gratuitas. Quer dizer, você pode até pagar para ter mais funcionalidades, mas elas são gratuitas. Antes, quando a gente queria fazer uma pesquisa, quer dizer, muito antes, a gente precisava ir na biblioteca, a gente precisava procurar em um por um dos livros, encontrar o livro certo, dar sorte de encontrar informação. Com o desenvolvimento da internet, a gente conseguiu só pesquisar. Pesquisa no buscador, aparecem os links e a gente acha. E agora, a gente não precisa nem pesquisar mais. A gente só digita. Quem foi o campeão da Copa do Mundo de tal data? E a resposta está lá. Jeito mais simples e mais acessível possível. Mas, o que esse acesso tão facilitado torna inacessível? Porque existe um paradoxo na inteligência artificial. Embora ela seja de fato acessível, ela também torna pouco acessível muitas outras coisas. O que são elas? Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar um pouco na maneira como essa inteligência artificial funciona. A inteligência artificial hoje em dia, a arquitetura dessa inteligência artificial, falando de maneira um pouquinho mais técnica, é probabilística. O que isso significa? Que ela é extremamente boa em prever a próxima palavra. Se eu perguntar para vocês, eu tenho uma frase, completem para mim. O céu é azul. Ninguém vai ter dúvidas sobre isso. Porque a gente já olhou para o céu muitas vezes, a gente já falou sobre o céu muitas vezes, e a gente sabe que normalmente essa é o que se segue. Modelos de linguagem são muito bons em fazer exatamente isso. Mas aí você pode me falar, mas como, Etel? Se ele só está prevendo a próxima palavra, ele consegue gerar linguagem com tanta facilidade? Sim, porque ele não foi treinado em poucas palavras. Ele foi treinado em centenas de bilhões de palavras. Dizem que ele foi treinado com todo o conteúdo que existe na internet. E como ele analisou inúmeras palavras, inúmeros textos, ele aprendeu as relações por trás desses textos. O que isso significa? Significa que ele é capaz de escrever, ele é capaz de soar como ser humano. Porque ele aprendeu tanto as relações entre as palavras através das nossas próprias palavras escritas na internet, que agora ele soa como um de nós. Mas, eles realmente soam como um de nós? Uma das coisas que a Taina trouxe, que são muito importantes, é a questão de vieses. Essas máquinas, esses vários modelos, eles aprendem através de padrões, como a gente conversou. Então, são eles também padronizados. Como se eles fossem um reflexo da nossa linguagem. Então, sabe o que ele aprendeu das relações? Aquilo que ele viu. E vamos pensar bem, será que todo o texto escrito na internet era um bom parâmetro para ele aprender? Porque pensa, todas as sociedades têm vieses, todas as sociedades têm preconceitos. Todas as sociedades elas têm papéis um tanto quanto fixos, por assim dizer. Como mulheres, né? A gente está aqui no TEDx Woman. A gente sabe que mulheres muitas vezes são vistas através de lentes bem específicas. O que a mulher pode e o que a mulher não pode fazer. Quais espaços pertencem às mulheres e quais não pertencem. Quando uma ferramenta de inteligência artificial aprende sobre isso, ela aprende esses padrões. E ela não tem o nosso senso crítico de olhar para isso e falar, acho que eu tenho que mudar essa ideia. Então, de certa maneira,
ela aprendeu todos esses padrões, também em relação às mulheres, mas também em relação a todas as outras minorias e também em relação a todas as culturas. Ela é muito uniformizada. Sendo uniformizada, ela reflete valores específicos. Estudos mostram que os valores da inteligência artificial, da maneira como a gente conhece, refletem principalmente os valores da sociedade norte-americana. Por quê? Porque a maior parte dos textos da internet são em inglês. São escritos por pessoas da PLI. Então, a máquina aprendeu com isso. Então, ponto número 1. A inteligência artificial reproduz padrões. A inteligência artificial reproduz vieses, ela reproduz papéis de gêneros, ela reproduz tudo isso. Então, quando a gente está falando com inteligência artificial, a gente não está falando com uma pessoa, a gente está falando com um modelo. A gente está falando com um modelo padronizado. A gente está falando com um modelo que é um reflexo nosso, não muito verdadeiro. Por que eu gosto muito da imagem do reflexo? Porque quando a gente olha no espelho, a gente vê uma imagem igualzinha à nossa, mas não tem nada por trás. Da mesma maneira, na inteligência artificial, quando a gente olha para ela não tem nada por trás. Ela não tem alguém que pensa como a gente, alguém que sente como a gente, alguém que olha para o mundo e cria essas relações de maneira viva. Por que eu comecei falando da linguagem? Porque essa linguagem que a gente fala, essa linguagem que a gente estrutura o nosso pensamento, é também a linguagem através da qual a gente percebe o mundo. Então, primeiro, tem essa grande diferença entre a gente e os sistemas de inteligência artificial. Eles são reflexos que parecem seres humanos, mas nunca vão ser seres humanos. Eles só são reflexos muito bem construídos, eu concordo. Inclusive, eu trabalho com isso, né? Eu vejo esse valor, eu vejo que criam muitas coisas boas. Mas eles não são humanos. Então, não são bases para serem amigos, não são bases para serem companheiros românticos, não são bases para serem confidentes. São ferramentas. E entrando nessa questão de ferramentas também, eu comentei mais cedo que, de fato, quando a gente está num branco, a gente chama o ChatGPT, a gente chama a nossa ferramenta e fala, preciso escrever um texto sobre isso, escreve para mim. E ele escreve. É como se a gente pulasse, assim como mostra essa imagem, todo esse abismo de dificuldade. Porque a gente tem aquilo na palma da nossa mão. Aquilo é acessível, aquilo é fácil, aquilo entrega o que a gente precisa entregar. Mas a pergunta é, quando a inteligência artificial escreve os nossos textos, quando que a gente vai desenvolver a nossa habilidade de também escrever? Porque todo texto, gente, é uma expressão através da linguagem escrita. É uma expressão da nossa mente, é uma expressão do nosso coração, é uma expressão das nossas vivências. A gente escreve como a gente pensa. A gente escreve o que a gente pensa. Através da escrita, a gente representa nossas visões de mundo. Quando a gente deixa a inteligência artificial fazer isso por a gente está deixando ela escrever a nossa história. Construir habilidades através do esforço é uma coisa bem específica e exige essa palavra que de tantas vezes a gente foge, né? Às vezes por uma necessidade empresarial, às vezes por uma necessidade do dia. A gente às vezes busca os caminhos mais fáceis. Mas esses caminhos mais fáceis, eles não constroem na gente as habilidades de longo prazo. A habilidade de longo prazo de conseguir olhar para uma tela em branco e expressar o que você sente. A habilidade de ter uma mente confusa, cheia de pensamentos, cheia de sentimentos e conseguir estruturar aquilo em um texto coeso. Isso é uma habilidade, isso não é uma habilidade que a gente constrói de uma hora para outra. A habilidade de responder e-mails difíceis. Quando você vê aquele e-mail, você fala, como é que eu lido com isso? Essa dificuldade constante através da qual a gente trabalha, como nessa imagem, né? Por isso que eu gostei muito dessa imagem. Passo a passo, grau a grau, pouco a pouco, construindo habilidades que são base e que vão nos permitir, daqui para frente, continuar o quê? Continuar sendo humanos. Eu não sou, gente, contra a inteligência artificial. É óbvio que não. A gente pode construir muita coisa com ela. Obviamente, eu trabalho com isso, né? Mas a gente precisa olhar para ela como que ela é, como uma ferramenta. E a gente não pode deixar a pressa do dia a dia. A gente não pode deixar as demandas que se acumulam o tempo todo
tirar da gente o que é mais humano, tirar da gente aquilo que é nosso. Então agora, por fim, eu quero retomar a pergunta. O que é que torna a gente humano? Além dessa questão da linguagem, além dessa questão, né, do pensamento, Dalai Lama, ele fala algo que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: como seres humanos, nós temos uma base comum. Todos nós queremos a felicidade, mas não sabemos muito bem como alcançar. E todos nós queremos fugir do sofrimento, mas a gente também não sabe muito bem como evitar. Dalai Lama, ele é ganhador do Nobel da Paz. E, nesse sentido, tem outro filósofo que eu gosto muito do século XV, chamado Lama Tsongkhapa, do Tibete. No seu livro, Grande Tratado sobre os Estágios ao Completo Despertar, o Engen Shimo, ele diz o seguinte, que nós temos uma preciosa vida humana. Por que essa nossa vida humana é tão preciosa? Porque através dela, a gente tem a capacidade de investigar de maneira verdadeira o que é que traz uma felicidade duradoura para a gente. Como que a gente consegue, de fato, entender as causas do sofrimento e superar isso? E não de maneira individualizada. Essa base comum humana pertence a todos nós. Então, é uma investigação da realidade. É uma investigação de nós mesmos magiado pela compaixão. Compaixão que vê o outro como nosso igual. Então, por fim, eu só queria dizer o seguinte. Por todas essas discussões que a gente tem sobre inteligência artificial, vamos sempre lembrar de que o que torna a gente humano é esse desejo de conhecer, esse desejo de investigar nós mesmos, esse desejo de investigar a realidade, e esse desejo de fazer isso para beneficiar a todas as pessoas. Muito obrigada.